essa oração que nós tivemos a graça de realizar, foi mostrando uma passagem da carta aos Efésios. Pega comigo, capítulo 5, Efésios, capítulo 5. E interessante, o Senhor foi alargando esta passagem, como se houvesse uma pedra que caísse no lago, porque caiu ali a pedra, ela vai fazendo círculos concêntricos, cada vez mais largos. Foi o que aconteceu com esta palavra. Então, a pedrinha caiu no versículo 14, Efésios 5, 14. Já na segunda parte, 14b. Por isso diz a Escritura: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É isso que o Senhor está fazendo e quer fazer de maneira intensiva durante todo este dia, mas especialmente agora. O Senhor quer que aconteça com você o que essa palavra está dizendo. Já veio acontecendo, mas Ele quer que você tome total consciência disso e deixe Deus fazer. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Meus irmãos, em outras palavras, eu vejo que o Senhor quer dar a nós como que um rebatismo no Espírito Santo. Não estranhe a palavra, porque assim como você pode e precisa tomar banho todos os dias, e é claro, é tão bom e muitas vezes é tão necessário um banho. Batismo equivale a banho. Até alguém me ensinou, alguém que era entendido nisso, ensinou que as tais joias banhadas em ouro, o que acontece é justamente isso. Até me explicava essa pessoa que era bem entendida nisso, que se pega aquele metal e se coloca no ouro, de maneira que não apenas na superfície, mas também aquele ouro penetre como que nos poros do metal. Claro, é apenas um banhar. Enquanto a pessoa explicava, eu fui entendendo o que é o batismo no Espírito Santo. Na verdade, aquela joia é feita de um outro metal, tipo latão, por exemplo. Metal simples, eu diria ordinário, mas passando por aquele banho de ouro, não somente fica brilhando por fora, mas de tal maneira o ouro penetra ali nos poros daquele metal, que há uma união, não deixa de ser latão, mas agora é banhado em ouro. É isso que o Senhor faz conosco no batismo no Espírito. Nós continuamos sendo nós mesmos, com as nossas fraquezas de criatura humana, mas banhados no Espírito. Essa palavra, batizados no Espírito, talvez, às vezes, causa problemas. A gente pode mudar tranquilamente por banhados no Espírito, somente entendendo que é o tipo do banhado, como acontece com as joias que são banhadas em ouro. Você me entendeu? Perfeitamente. Mas o que acontece também é que como é apenas banhado em ouro, aquilo não é ouro. Nós continuamos sendo criaturas humanas, banhadas no Espírito. Então, como é apenas banhado no Espírito, aquele ouro que está ali vai se gastando. Vai se gastando. Daí precisa dar um outro banho, especialmente os cálices que nós usamos para a missa. Eles não são cálices de ouro. Claro, existem cálices de ouro, mas são
exceção. Os cálices que nós normalmente usamos nas nossas celebrações são banhados em ouro, especialmente dentro, ele é banhado em ouro. Mas justamente pelo uso, até pelo fato de colocar o vinho ali dentro, claro, ele é transformado no sangue do Senhor, mas continua com aquelas propriedades próprias do vinho, ele é ácido, e justamente vai causando uma reação, e aquele ouro, mais rapidamente do que uma outra joia, ele vai se desgastando, e daqui a pouco, até fica feio, né? O interior do cálice vai ficando azinhabrado, vai ficando cada vez escurecido, pior do que se fosse latão simplesmente. Então o que precisa fazer? Joga fora? Não, de jeito nenhum. É preciso receber um novo banho de ouro. Eu ganhei um cálice dos meus pais, do meu pai especialmente, na minha ordenação, que foi muito precioso para mim, mas claro, eu vou completar agora, no dia 8 de dezembro, 40 anos de padre. Quando eu cheguei aos meus 25 anos de padre, aquele cálice que era precioso para mim, estava muito desgastado, muito. Daí bondosamente as pessoas pegaram e deram um banho de ouro nele. E ele ficou mais bonito ainda do que ele era no início. Para resumir, o que o Senhor quer fazer hoje para nós é isto. E para isso Ele está dizendo para você: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E esse Cristo te iluminará é do jeitinho do cálice banhado novamente em ouro. Ele fica brilhante. Ele já estava opaco, já estava até mesmo feio, estava escurecido, aquele escuro feio. Mas o Senhor agora quer te iluminar, Ele quer que você volte a resplandecer do seu espírito. Ele quer fazer isso. Diga você: eu também quero, Senhor. No fundo do coração eu quero. Sinceramente eu quero. Dá-me, Senhor, um novo banho no Espírito Santo. Banha-me no Espírito, como uma joia banhada no ouro. Eu preciso, Senhor, que o Teu Espírito Santo penetre em mim, até na minha carne. Sim, que o Espírito Santo me penetre e eu me torne uma criatura nova, inteiramente nova. Renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, renova-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Renova-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Levanta levemente os seus braços de pé e vem, vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Isso, agora transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. E eu fico pensando e perguntando: Senhor, mas por que nós perdemos tão rapidamente esse banho no Espírito, como a joia, como o cálice perde o banho no ouro? E eu comecei a entender que é por causa do ambiente que a gente vive. Não colocamos toda a culpa no ambiente, não, mas não podemos ignorar que o ambiente que nós vivemos, o mundo que nós vivemos, o clima que nos rodeia, é um clima adverso a Deus. E por ser já adverso a Deus, contra Deus, oposto a Deus, é claro que Ele nos atinge. É como aquele cálice que vai ficando oxidado. Até a palavra apropriada para aquele cálice banhado em ouro, pelo fato de colocar vinho ali dentro, ele vai ficando oxidado.
Vai ficando oxidado. É daí também que vem o tóxico, né? Tudo resultado de oxidação. O mundo que nos rodeia, gente, é tóxico. Ele oxida a gente. Mas é interessante, aquilo que já é do mundo, bom, já é do mundo. Mas aquilo que é cheio de Deus, aquilo que é cheio do Espírito, se opõe. Então, mais facilmente, mais rapidamente, é atingido pela oxidação. Porque você imagine aí ferro, latão, tudo oxidado. Bom, continua oxidado. Mas aquilo que, pela graça de Deus, foi banhado em ouro, diante desse ambiente adverso, em confronto com esse ambiente adverso, ele vai se oxidando, infelizmente, muito rapidamente. E é isso que o Senhor quer dizer a você, e despertar. Desperta, ao tu que dormes. Fique esperto, meu filho. Fique esperta, minha filha. O ambiente em que nós vivemos, infelizmente, ele é adverso, ele é oposto, ele é contrário. Fique esperto, meu filho, desperta, ao tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Sai desse ambiente, sai dessa oxidação. Você precisa sair, e para você poder sair, o único jeito é você se banhar, se banhar, se banhar, não em ouro, mas no Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não leva realmente um verdadeiro banho no Espírito, que penetre você como o banho de ouro penetra naquele metal? É por isso que você estava no estado que você se apresentou. É por isso que nós penamos, meus irmãos, porque nós não somos desse mundo. Embora vivamos desse mundo, o Senhor não nos quis tirar do mundo, pelo contrário, o mundo precisa da nossa presença, porque senão o mundo já era um deserto só. Nós, graças a Deus, nós que pela graça somos de Deus, não é mérito, nós que pela graça recebemos esse banho do Espírito, nós acabamos formando oásis no meio desse deserto tremendo. Nós somos como oásis cheios de árvores, portanto cheios de oxigênio, ainda a oxigenar esse mundo. Porque você sabe muito bem que a árvore faz uma coisa maravilhosa, ela capta o carbono, o gás carbônico do ambiente. O gás carbônico é mortífero, ele mata. E as árvores absorvem aquele gás carbônico. Que bom, meu Deus do céu. Elas captam, elas como que bebem aquele gás carbônico. E por um processo maravilhoso que se chama fotossíntese, durante a noite, durante as horas da noite, aquele gás carbônico é trabalhado dentro da árvore, e a árvore expele, ela solta, como que ela respira agora, ela aspira, e depois inspira. Ela aspirou gás carbônico, agora ela inspira oxigênio, e o ambiente vai ficando oxigenado. Meus irmãos, o mundo não se transformou ainda em um deserto, o mundo não se transformou ainda num deserto mortífero, porque Deus, graças a Deus, tem colocado cá e lá pequenos oásis, e esses oásis precisam crescer de pessoas cheias do Espírito Santo. Nós estamos prestando o maior serviço social à humanidade. Nós estamos fazendo com que a humanidade não se aniquile. Meus irmãos, eu estou falando uma coisa importante. Eu não estou brincando em serviço, não. Não estou usando uma comparação, não. Estou falando algo de concreto. Nós estamos prestando um grande serviço à humanidade. Se não houvesse pessoas espalhadas por esse mundo, cheios do Espírito Santo, isso começou a acontecer há cerca de 40 anos atrás, porque interessante, embora nós marquemos lá em 1967, mais precisamente no fim de semana de 17 a 19 de fevereiro de 1967, quando aconteceu aquele retiro, lá nos Estados Unidos, na Universidade de Duquesne. Mas antes disso,
Já havia pessoas católicas sendo atingidas pelo Espírito Santo, batizadas, banhadas no Espírito. Em 65, em 64, quando eu fui ordenado, estava acontecendo o concílio. Você sabe que o Papa João Paulo II, o Papa João 23, pediu esse derramamento do Espírito Santo como que o novo Pentecostes, e ainda já durante o concílio isso já estava acontecendo, mas especialmente quando chegou em fevereiro de 67, aquela graça aconteceu e se espalhou pelo mundo. Meus irmãos, foi o momento da graça para o mundo. Foi uma visita de Deus a esse mundo, senão esse mundo já tinha se estraçalhado a si mesmo. Você se lembra que na mesma época, e é sempre assim, quando Deus planta o joio, logo em seguida, quando Deus planta o trigo, desfaço tudo que eu falei, né? Quando Deus planta o trigo, só planta o trigo, logo vem o inimigo, como diz a parábola que Jesus contou, vem o inimigo e planta o joio. Deus estava derramando o seu Espírito Santo, e em fevereiro de 67, lá nos Estados Unidos, Deus derramou o Espírito Santo sobre um grupo de alunos e alguns poucos professores, eram cerca de 25, ali naquela universidade. E que interessante, aquela universidade, ela na verdade se chama Universidade do Espírito Santo de Duquesne. Universidade do Espírito Santo de Duquesne. E era dirigida pelos padres do Espírito Santo. A congregação tinha como, tem ainda hoje, né? A congregação tem como carisma o Espírito Santo, e levar o Espírito Santo foi lá, nessa universidade. E interessante, era justamente num curso de física nuclear, os opostos de Deus. Dos opostos de Deus. E aqueles jovens ficaram cheios do Espírito Santo. E aquilo invadiu o mundo. Foi a graça de Deus para a igreja. Foi a graça de Deus para a igreja. Interessante, já em 70 tinha chegado ao Brasil. Eu me lembro que eu vim aqui para o Recife, no começo dos anos 70, bem no começo dos anos 70, a primeira cidade para onde eu vim, acho que vocês não sabem disso, foi aqui em Jaboatão, uma das irmãs salesianas, aqui do Recife, vendo o que estava acontecendo lá em São Paulo, no ano de 73, me convidaram a dar um retiro para as irmãs salesianas, aqui em Jaboatão, que hoje é Recife, né? Me lembro que naquele tempo, 73, eu fiz uma viagem da rodoviária até Jaboatão, tive que pegar um outro ônibus para chegar até lá. Hoje a gente vai no instante, né, até Jaboatão, e fizemos o retiro para as irmãs. Interessante, a Luzia fazia parte dessa pequena equipe, nós éramos todos iniciantes. Eu fui batizado no Espírito Santo no final de 71, já em 73 Deus estava me mandando para cá, para Pernambuco, para Recife. Mas por que isto? Porque Deus precisava desses oásis. Aí, mas eu estava falando, volto atrás aquilo que eu disse, retomando. No começo de 67, lá em Duquesne, na Universidade do Espírito Santo de Duquesne, acontece o derramamento do Espírito Santo. Naquele ano, nos Estados Unidos, acontece aquela feiura daquele festival de Woodstock. Vocês se lembram? Onde jovens nos Estados Unidos, em Woodstock, se reuniram para um festival de semana inteira de rock, onde aqueles conjuntos de rock mais ruidosos, mais diabólicos, tocavam de dia e de noite, onde os jovens foram bebendo, se drogando, se prostituindo ali à luz do sol. E depois, porque começou a chover, a lama foi se intensificando, aqueles jovens já drogados, bêbados, estavam fazendo as suas necessidades, urinando, defecando ali no meio
do barro mesmo, e pisando por cima daquilo tudo. Gente, uma coisa deprimente. E houve um momento que aqueles jovens, já todos dopados, começaram a escorregar como um escorregador naquele barro sujo, aquele barro, desculpe, cagado, mijado. E eles se misturando nisso tudo, uma coisa deprimente. Um sinal do que o inimigo queria fazer com esse mundo, e queria fazer especialmente com os jovens. Assim como no começo daquele ano, Deus derramava o seu Espírito em jovens, que até, como dizem os que contam, ficaram até mais lindos, porque cheios do Espírito Santo. É como quem levou um banho de ouro, claro, fica brilhante, como Moisés quando viu a Deus no alto do Sinai. Mas aqueles jovens agora em Woodstock, não, eles ficaram cheios, ficaram feios, ficaram repelentes, ficaram do jeito do maligno. E era isso que Deus estava mostrando, os opostos. Deus havia semeado o trigo, mas veio o inimigo e semeou o joio, e você viu toda a revolução da juventude que começou ali naqueles anos 60, que não atingiu apenas a juventude, atingiu também os adultos. Mas veja, os jovens que em 67 eram jovens, tinham 18, 20 anos, ponha de 67 para cá, esses 37 anos, veja quanto vai dar, são vocês. São vocês. São os seus pais que viveram isso. E o propósito do mundo, o propósito do inimigo era fazer deste mundo uma pocilga, um chiqueiro, como aquele que nós vimos em Woodstock. Por que não aconteceu? Porque graças a Deus o trigo estava ali. E é claro, o trigo teve uma tremenda dificuldade de brotar no meio desse chiqueiro. Me desculpe, mas está entendendo a nossa dificuldade? Porque o inimigo sabia o que era a graça que Deus estava dando. O outro não gostou. O inimigo sabia o peso, o valor, a penetração da graça que Deus estava dando ao mundo. Por isso que ele, sujo, covarde, veio e jogou esse joio todo. E claro, aquilo foi uma demonstração de tudo que ele queria fazer e vem fazendo. Mas graças a Deus, embora lutando, embora penando, embora sofrendo, embora com recaídas, nós somos ainda resultado, somos consequência, descendentes daquele trigo que o Senhor plantou. Imagine trigo plantado lá em 67. É claro, esse trigo é replantado e dá trigo de novo. Verdade ou não é? E o trigo que deu replantado dá trigo de novo. E esse trigo replantado dá trigo de novo. Nós somos descendentes. E eu sou descendente bem próximo, porque eu recebi a graça do primeiro plantio lá em 71. Não interessa quanto tempo você recebeu essa graça, mas mesmo que tenha sido semana passada, que tenha sido ontem, o que aconteça hoje, esse plantio, saiba, o Senhor escolheu você. E Ele não te quer joio porque você não é joio. Ele não te quer nessa pocilga, embora Ele não possa nos tirar desta pocilga. Não possa, porque essa pocilga está precisando de nós. Precisando de nós banhados no Espírito Santo. Entenda, você não pode se misturar com as coisas dessa pocilga, igual lá o que aconteceu em Woodstock. Não, você não pode se enlamear gostosamente nessa lama, não. Você não pode se embriagar aí, não. Você não pode se dopar aí, não. Você não pode viver rolando aí, não. Você não pode. Pelo contrário, eu sei que é uma luta sair dessa lama, mas o Senhor precisa de você, e daí é uma necessidade contínua, rebanhado, 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 rebanhado no Espírito Santo. E aí ficou interessante, não é? Rebanhado no sentido de ser banhado de novo, mas também rebanhado, como rebanho que o pastor vai ter que buscar de novo. O Senhor quer rebanhar você.
Primeiro trazendo você de longe, trazendo você do meio desse barro fétido para perto dele, porque ele é o pastor, você é rebanho das suas ovelhas. E segundo, ele quer você rebanhado no seu espírito, banhado de novo no seu espírito. Então peça mais uma vez: Senhor, eu estou tomando consciência, eu estou começando a entender, está aí a minha dificuldade, Senhor, está aí a minha situação, eu estou entendendo, Senhor, eu preciso ser rebanhado continuamente no Teu Espírito Santo. Eu estou oxidado, Senhor, a ferrugem em mim, eu estou feio, Senhor, feio por fora, feio por dentro, porque esse mundo é cáustico, está me causticando. Sim, Senhor, mas Tu tens piedade de mim, e me mostras o caminho. Há um único caminho: ser novamente banhado no Espírito. Mais do que um banho de ouro, eu preciso de um banho no Espírito. Obrigado, porque nesta manhã me dás essa graça. Meus irmãos, essa graça é para nós que estamos aqui, é para milhares e milhares de pessoas que pela televisão, pelo rádio e pela internet estão nos vendo, é para as pessoas que vão ver essa fita gravada, porque também o poder de Deus vai na gravação, graças a Deus. E pessoas que voltarem a ver essa palestra na televisão, verem nos seus vídeos, através do videocassete, vão receber essa graça. Então queira no fundo do coração: vem, ó água viva, vem água pura, transformar meu coração, transformar todo o meu ser. Mas veja, eu disse a vocês que eu ia ler a passagem, não li até agora, então volta um pouquinho para trás, versículo 8, Efésios 5:8. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Outrora erais trevas, e éramos mesmo, gente, nós estávamos nesse barro sujo, mas agora sois luz no Senhor, brilhantes no ouro do Espírito. Comportai-vos, portanto, como verdadeiras luzes. E quando se fala aqui em comportar-se, não é apenas uma coisa externa, não. Eu e você precisamos tomar consciência que somos joias de latão, mas banhados em ouro do Espírito. Então nos tornamos preciosos, porque somos preciosos. Nós não podemos estar no meio da sujeira, gente, não podemos estar, não podemos viver, não podemos participar, não podemos nos deixar contaminar nessa sujeira. Nós não podemos ser como aqueles que vivem no mundo, não podemos. Embora estejamos no mundo, nós não somos mais do que eles, pelo contrário, somos como eles, mas banhados no Espírito. E deixe eu dizer o mais importante: eles precisam de nós banhados no Espírito, senão eles vão ficar eternamente nessa situação. Foram pessoas também que nos deram essa graça, foi através de pessoas que você ouviu, que você foi tocado, oraram por você, foi através de pessoas que você recebeu testemunho, palavra, de pessoas que você recebeu. E assim o Senhor quer que continue para muitos e muitos e muitos e muitos. Ele precisa mudar esse mundo, Ele quer, Ele pode mudar esse mundo, mas é plantando árvores que vão captar o gás carbônico, mas que vão expelir o oxigênio do Espírito para esse mundo, que esse mundo vai ser mudado. Então as nossas árvores, gente, não podem se deixar contaminar e acabar-se, porque a poluição hoje é tão grande, que corremos o risco de fenecer. É por isso justamente que o processo da fotossíntese precisa acontecer em você. Claro, não há outro jeito a não ser captar, assimilar esse gás carbônico que está no mundo, porque ele está aí. Mas é que está, porque o Espírito Santo está em você também. O Senhor quer e o Senhor pode fazer com que aconteça em você esse milagre da fotossíntese, onde todo esse gás carbônico que é tóxico se transforme dentro de você, no seu interior, pela ação do Espírito, em oxigênio puro, e você vai inspirar
o oxigênio puro do Espírito para esse mundo a partir da sua casa, a partir do lugar onde você mora, a partir das pessoas com quem você vive. Eles precisam de você cheio do Espírito Santo. As pessoas onde você trabalha precisam de você cheio do Espírito Santo. A repartição, a oficina, o escritório, a fábrica, a terra onde você trabalha, as pessoas lá precisam de você cheio do Espírito Santo, mais do que nunca, mais do que nunca, mais do que nunca. As pessoas que estudam com você, na escola, na universidade, precisam de você. Na sua paróquia, na sua rua, onde quer que você esteja, as pessoas estão precisando. Nós somos como árvores, gente, plantadas em Deus, para fazermos essa maravilha da fotossíntese, para devolver oxigênio ao mundo, antes que esse mundo acabe, antes que esse mundo fique totalmente destruído pelo tóxico. Está ao nosso derredor, está ao nosso derredor. O inimigo foi soltando nesses anos todos, esse gás mortífero, foi soltando, e não cabe a nós tirarmos a causa. Temos que vencer essa causa pelo Espírito Santo. Você está me entendendo? É por isso que diz a palavra: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Você é árvore, você não é lixo, você não é barro. Pelo contrário, você foi banhado no Espírito, mais do que banhado em ouro. Viva! É uma luta, meus irmãos, eu sei que é uma luta. A sensualidade, a malícia está por todos os lados. Ela nos atinge, uma vez que esse ar fétido está por aí. Ele impregnou as nossas músicas, impregnou os nossos programas de televisão, impregnou os nossos teatros, impregnou as nossas danças, impregnou. Elas estão cheias, tudo isso está cheio de malícia, de sensualidade, de depravação. Mas aí que está, nós não vivemos isso, pelo contrário, isso, como na árvore, é assimilado, vai lá para dentro, nos meandros do nosso ser. Mas, claro, se você não tem o Espírito Santo, você vai ficar intoxicado. Mas se você tem o Espírito Santo, daí acontece a maravilha da transformação. É o que eu dizia, é a fotossíntese. Até mesmo aquilo que era gás carbônico mortífero, se transforma dentro de você, em oxigênio puro, e você solta como a árvore, pela sua boca, mas também pelos seus olhos, pelo brilho dos seus olhos, pelo seu sorriso, pela sua face, pelas suas mãos, pelo seu porte. Você expele Espírito Santo para todos os lados. O mundo está precisando de nós desse jeito. Esta é a maior obra social que nós precisamos fazer. Nós somos encarregados por Deus para ser salvamento para esse mundo. O Salvador é Ele, mas nós somos o salvamento. Você como remédio. Aquele remédio porta. O que é remédio mesmo? Claro, tudo aquilo que você põe na boca e engole, não é tudo remédio. Ali tem uma matéria, onde está o remédio mesmo. Mas claro, para você poder assimilar, aquilo vai, é como o remédio em gotas, é como a injeção, que é mais direta, porque vai logo na corrente sanguínea, mas ela vai numa matéria. O pessoal de farmácia sabe entender melhor isso. Tem alguém não gostando disso aqui? Obrigado. Você entendeu? Você entendeu? O pessoal de farmácia entende bem isso aí. Mas entendendo ou não entendendo, entenda que Deus quer usar de você, do Espírito Santo no qual você está banhado, para levar salvamento para o mundo. Se você pudesse ser remédio de câncer para as pessoas, você aceitava ou não aceitava? Claro que aceitava.
Se você pudesse ser remédio da AIDS para esse mundo, você aceitava ou não aceitava? Claro! Meus irmãos, nós somos remédio para algo mais mortífero do que a AIDS, para algo mais mortífero do que o câncer. Nós somos, pela graça de Deus, embora sejamos latão, mas banhados no Espírito, podemos ser salvação, salvamento para esse mundo. Já não vivemos para nós mesmos, vivemos para Deus, nas mãos dEle, para sermos remédios ministrados às pessoas, como o médico ministra, como o enfermeiro ministra, como muitas vezes a mãe ministra remédio para a criança. Às vezes tem que fazer força, a criança não quer tomar o remédio, mas tem que fazer força, tem que às vezes pegar por os 2 dedinhos no nariz da criança para ela engolir, porque a bandidinha não quer engolir o remédio. Mas é preciso que o remédio chegue. Nós somos remédio de Deus, você é remédio de Deus. Agora imagine o que é o remédio contaminado. Você entendeu? O que é o remédio contaminado? Meus irmãos, é o fim do poço, é o fundo do poço. Como diz lá o nosso pessoal do sul, é o fim da picada. Nós, remédio, não podemos nos contaminar, mas diz, mas o mundo é contaminado. Então, menino, menina, se safe disso, ficando continuamente cheio do Espírito. Daí a poluição do mundo não vai atingir você, pelo contrário, ela virá. Você queira ou não queira, vai respirar toda essa contaminação, mas pela presença do Espírito em você, então ela tem que ser contínua. O que era poluição, o que era gás carbônico, vai se transformar, o que era tóxico, vai se transformar em oxigênio puro do Espírito para o mundo. Diga comigo, eu quero, Senhor. Eu quero ser salvamento para esse mundo. Eu quero ser remédio de salvamento. É muito para mim, mas uma vez que Tu queres, eis-me aqui, Senhor. Eu não posso ser remédio contaminado. Pelo contrário, eu preciso ser remédio que salva. Para isso, Senhor, eu preciso estar continuamente cheio do Espírito Santo, banhado no Espírito Santo, banhado e rebanhado no Espírito Santo. Dá-me essa graça, Senhor. É isso que estás fazendo comigo nessa manhã. E eu quero e peço, faz até o final. Eu vou reler versículo 8, senão não saio dele. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor, comportai-vos como verdadeiras luzes. Antigamente vocês eram tóxicos, agora sois remédio no Senhor. Comportai-vos como verdadeiros remédios. Viu a minha leitura agora? Comportai-vos, isto é, sede como verdadeiros remédios. A primeira coisa é não contaminar o remédio. Meus irmãos, hoje é uma loucura e é um crime. Seringa contaminada, agulha contaminada. E ninguém é louco de usar uma agulha, de usar uma seringa contaminada. Ninguém. Somos remédio. Outrora nós éramos tóxicos, envenenados, envenenando. Mas agora não, somos remédios do Senhor. Portanto, comportai-vos como verdadeiros remédios, sem nada de contaminação. Então é luta, é luta, é luta. Sim, é luta, mas eu não posso me contaminar, porque o Senhor me constituiu remédio para esse mundo. E nós em conjunto somos esse remédio para o mundo. Se o mundo continua assim, é porque nós somos fracos demais. Meus irmãos, temos traído a confiança do Senhor e temos traído o Senhor. Ele esperava de nós remédio e nós temos contaminado. Somos seringa, somos agulha contaminada e você não pode ser. O Senhor está chamando você de novo hoje para que você seja remédio, só remédio, sem nada de contaminação. Se safe desse mundo.
Se safe das contaminações que pegaram você. Se safe do pecado. Lute, 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 lute. O mundo precisa de você. Esse mundo que está se perdendo precisa de você. O mundo continua como está, piorando cada vez mais, porque nós que recebemos a graça do batismo no Espírito Santo, temos sido muito fracos, muito fracos, muito fracos. Não temos sido dispostos a lutar. Nos entregamos facilmente. Rezamos um pouquinho, já estamos enfarados. Sacrificamos-nos um pouquinho, já estamos enfarados. Intercedemos um pouco e acho que já fizemos tudo. Crescemos um pouquinho assim, em santidade, e achamos que já fizemos esforço demais. O mundo está precisando de remédio. Você é o remédio de Deus. Você é o remédio de Deus. Seja. E graças a Deus, isso não depende do nosso esforço, não. Depende do Espírito Santo em você. Porque a gente pensa que isso depende de esforço. Mas meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não, se encha do Espírito, porque Ele é o Espírito Santo. Impregnado do Espírito Santo, você emanará a santidade do Espírito, não a sua. Eu volto a dizer, aquele remédio tem uma massinha, que depois ficou durinha e ficou comprimido. Mas na massinha está o verdadeiro remédio. Você é assim também. Você é essa massinha, mas banhado no remédio. Agora, uma imagem boa, é como às vezes pega o remédio. Então pega um cotonete, um algodão, e embebe, ensopa o algodão no remédio. E daí leva o remédio no algodão. O coitado do algodão continua algodão do mesmo jeito, mas ele agora está banhado de remédio, e ele leva o remédio colocado lá faz o seu efeito. Você é o algodão de Deus, embebido do remédio que se chama Espírito Santo. É tudo isso que você precisa fazer. O seu esforço é não se deixar contaminar. Eu me lembro do meu médico, é uma graça para mim, doutor Martinho, que desde 76 é meu médico. É uma graça ter um médico que acompanha, né? É bem capaz que está me vendo lá em Lorena. Já sei que vem bronca porque eu vim de viagem. Cheguei anteontem, ontem já estava lá no Coração Solidário, hoje já estou aqui. Mas eu me lembro que ele teve que fazer uma pequena cirurgia, pequena mesmo, coisinha de nada. Então a secretária dele veio ajudá-lo, porque foi feito no próprio consultório. Daí ele disse para ela, me dá uma gaze. E a menina botou a mãozona assim na gaze e passou para o médico. Doutor Martinho disse para ela, você quer contaminar o padre? Ele mesmo foi lá direitinho com a pinça, e ele teve que deixar o bisturi, ensinar para a menina como é que pegava a gaze, para não contaminar. A única coisa que você tem que fazer, meu filho, a única coisa que você tem que fazer, minha filha, é não se deixar contaminar. O resto o Espírito Santo faz. Aquele algodão embebido de Espírito Santo traz o remédio, porta o remédio. Basta que o algodão não se deixe contaminar. Algodão contaminado no remédio não resolve nada. Ele transmite mais contaminação do que remédio. Verdade ou não é? É isso que Deus quer de você. Outrora erais trevas, outrora erais tóxicos. Eres impregnados de morte, mas agora sois remédio no Senhor. Comportai-vos, sede verdadeiros remédios. Versículo 9. Ora, o fruto da luz é bondade, justiça e verdade. Procurai o que é agradável a Deus. E aí vem o versículo 11. Não tenhais cumplicidade nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. Você entendeu? Grava na cabeça e grava no coração. Não tenhais cumplicidade.
você sabe muito bem o que é cumplicidade. E nesse meu Nordeste de Deus, você compreende muito bem o que é cumplicidade, não é? Vocês conservaram a pureza da língua, conservem, viu? Conserve a pureza da língua. Que lá no sul, Rio, São Paulo, deterioraram demais com a gíria do... Eu amo os cariocas, mas a gíria dos cariocas acaba com a nossa língua. Vocês sabem o que é cumplicidade. Vocês entendem o que é cumplicidade. E a palavra de Deus está dizendo, com palavra exata, não tenhais cumplicidade nas obras das trevas, nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, condenai-as abertamente. O que é mal é mal, o que é contaminado é contaminado. Condenai-as abertamente. Nós não podemos ser de meias medidas, não podemos ficar na coluna do meio. Não existe a coluna do meio. Ou é bom ou é mal. Ou é remédio ou é antirremédio, ou é remédio ou é veneno, porque todo remédio é droga, todo remédio é droga. O remédio certo, na dose certa é remédio, o remédio errado, na dosagem errada é veneno, verdade ou não é? Aí os farmacêuticos rolam para explicar para a gente, você não pode ter cumplicidade com as obras das trevas. Pelo contrário, você precisa condená-las abertamente. Porque as coisas que tais homens fazem ocultamente, interessante que eles fazem as escondidas mesmo, né? É próprio das trevas. É vergonhoso até falar delas. Mas tudo isso, por ser reprovado, torna-se manifesto pela luz. E tudo que se manifesta deste modo torna-se luz. E aí vem a frase. Por isso a Escritura diz: desperta, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Meus irmãos, o nosso mundo está um mundo de cadáveres. As pessoas estão fisicamente vivas, mas espiritualmente mortas. E desculpe, não somente mortas, mas um cadáver contamina. Um cadáver contamina. É por isso que os judeus nem tocavam nos cadáveres, porque Deus sabia. Um cadáver contamina, ele já está em decomposição. Esse mundo está em decomposição. Talvez você tenha, infelizmente, pessoas em decomposição dentro da sua casa. Me desculpe, fisicamente elas estão tão bem, estão vivas, mas a alma delas, o espírito delas, está morto e já estão em decomposição. É por isso que você precisa ser cheio do Espírito Santo. E aí está a beleza, o que está morto não é vivificado, mas o Espírito não, o Espírito vivifica. E a palavra vivificar é fazer voltar a vida, vivificar é fazer voltar a vida. O Espírito pode fazer voltar a vida aquilo que está morto, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. Está me entendendo? São Paulo vai dizer que a mulher cristã santifica o marido pagão e mau. E diz também o contrário, que o marido cristão, vivendo, comportando-se como verdadeira luz, santifica a mulher pagã e a mulher que vive como ventoinha, como a leviana. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para salvar seu filho, sua filha, seu neto, sua neta, seu marido, seu pai, sua mãe. E você pode fazer isso, e o Senhor espera, e Ele precisa de você cheio do Espírito Santo. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. E aí vem, meus irmãos, versículo 15: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Está aí a Escritura dizendo: meus irmãos, nós chegamos a esses tempos. Os dias de hoje são maus, os tempos de hoje são maus. O Papa vive falando a respeito do mistério da iniquidade. Olha, não gostou outra vez aí. Do mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade está por aí nos ares. Está aí nos ares. Os dias são maus, impregnados de malignidade. Porque o mistério da iniquidade está em ação.
Versículo 17, não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. E aí vem, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão. Eu podia dizer, não vos embriagueis com este mundo, com o tóxico desse mundo, com a bebida desse mundo, com a lama desse mundo, com a sujeira desse mundo. Não vos embriagueis com esse mundo. Não. Não é com ele que vocês devem se embriagar. Não, pelo contrário, mas enchei-vos. É como se fosse, mas embriagai-vos do Espírito. Entendeu agora? Tudo levou a esse versículo. O contexto levou ao texto. Agora você entendeu perfeitamente. Não vos embriagueis com o vinho deste mundo, que é uma fonte de devassidão. Estamos vendo que é fonte jorra. E o que está jorrando nesse mundo, gente, é devassidão, não é outra coisa. É uma fonte de devassidão. Mas enchei-vos, embriagai-vos do Espírito. E aí a tradução está recitai, cantai, etc. Só que o original não é recitai, é cantando, recitando. Então vou ler como está no original grego, versículo 19. Como é que vamos nos encher do Espírito? Nós que já o recebemos, graças a Deus. Recitando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Meus irmãos, nós podemos cantar a música católica, a música cristã, a música em línguas, as músicas de grupo de oração. Podemos e devemos cantar. Porque o brasileiro é movido à música e nós, você aqui do Nordeste é movido à música, não tem como. Cante as cantigas do Senhor. Cante a canção nova, a verdadeira canção nova de que a Bíblia fala. Cante. Põe o seu rádio, põe a sua televisão sintonizados para você cantar. Se você não canta com os lábios, o seu coração canta, o seu ser canta, o seu ser vibra naquelas notas, o seu ser vibra naquela melodia, o seu ser vibra naquelas letras. Cante, para quê? Para embriagar-se do Espírito. Aquele que se embriaga vai bebendo, até ficar embriagado, não deixa falar mal de uma coisa nenhuma, coisa com coisa. Você entendeu? Embriague-se, cantando as cantigas do Senhor. E hoje temos música católica inspirada do Espírito Santo em quantidade e de qualidade. Embriague-se, porque é melhor do que qualquer bebida deste mundo, e melhor do que qualquer música desse mundão que está por aí. Nós temos hoje, graças a Deus, música de qualidade. Faça com que ela seja realmente consumida. Os nossos irmãos evangélicos nos dão um exemplo. Eles consomem a música deles, a música evangélica. O católico precisa aprender a consumir a música católica. Hoje temos em abundância e em qualidade. Consuma. Mais do que bebida, consuma para embriagar-se do Espírito, porque é inspiração. O Espírito está lá naquela inspiração, mas continua a palavra de Deus cantando. Então recitai entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Cantai e celebrai de todo o coração os louvores do Senhor. Rendei graças sem cessar por todas as coisas a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O mundo precisa de você. Você vai ficando em pé, você é o remédio de Deus. Diga comigo, eu sou o remédio de Deus. Eu sou o remédio de Deus. Eu sou remédio de Deus para este mundo. Eu sou remédio de Deus para este mundo. O mundo precisa de nós. O mundo precisa de nós. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. O Senhor quer salvar este mundo. O Senhor quer salvar este mundo. Através de nós. Árvores plantadas pelo Senhor. Cheias do Espírito Santo. Absorvendo o gás carbônico. E devolvendo para o mundo. O oxigênio puro do Espírito. Levanta bem os seus braços assim. Eis-me aqui, Senhor.
Senhor, me dá a imagem de um grande sol que se ergue no horizonte. E esse sol, ele é o próprio Senhor. E desse grande sol surgem raios imensos, muito vermelhos, muito fortes como fogo. Nesses raios que partem desse grande sol que é o Senhor e que surge no horizonte, estão os frutos do Espírito Santo: o amor, a paz, a bondade, a alegria, a longanimidade, ânimo sem fim, e todos os frutos próprios que vêm do amor, o perdão, a misericórdia. E esses raios que surgem deste grande sol que surge no horizonte, que é o Senhor, é também como se fosse cada um de nós que do Senhor surge, do Senhor renasce para ser para a humanidade, cada um de nós, para que sejamos amor, bondade, paz, misericórdia, alegria, perdão, longanimidade, paz. E eu percebo que é isso que o Senhor está de fato realizando em nós, dentro de cada um de nós, ressurgindo em nós como um novo amanhecer, enchendo-nos assim do seu divino Espírito Santo e fazendo-nos de nós mesmos luzes para este mundo, assim como Ele mesmo proclamou e pediu no seu Evangelho, proclamando que somos a luz para este mundo, luz em forma de bondade, amor, misericórdia. Somos a sua presença, Senhor, nesse mundo. Somos os frutos do Teu Espírito Santo, os dons do Teu Espírito Santo para esse mundo. Ergue seu braço lá no alto e deseje isso do fundo do seu coração. Diz: Senhor, faz isso em mim, Senhor. Faz isso em mim, Senhor. Renasce em mim, Senhor. Renasce em mim, Senhor, como o sol, Senhor, que renascendo em mim, Senhor, forte, queima em mim, Senhor, o que são minhas misérias, o que são meus medos, os meus fracassos, o que são, Senhor, os empecilhos para a Tua graça. Senhor, o sol é forte, Senhor, o sol é fogo do Espírito Santo. Queima, Senhor, em mim, queima, Senhor, em mim o pecado, queima, Senhor, em mim o medo, queima, Senhor, em mim a indiferença, queima, Senhor, em mim o comodismo, Senhor, e faz em mim, Senhor, esta obra. Renasce em mim, Senhor, e vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, enchendo-me, Senhor, dos Teus dons, dos Teus frutos, Senhor. Eu aceito, Senhor, eu quero corresponder, Senhor, eu quero ser, Senhor, remédio, luz, salvação para esse mundo, porque vives em mim, Senhor, e derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Vem, Senhor, sobre mim. Peçamos, irmãos, vem, Senhor, sobre mim. Vem, Divino Espírito Santo. Vem, água viva. Vem, força do alto. Vem, sol nascente, nascendo dentro de nós para este mundo. Vem, água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, fecundar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Quero ver você com os braços erguidos cantando. Vem, canta. Vem, ó vem. Canta, povo de Deus, ó água pura, fecundar. Ergue o braço e solta a voz. Mais uma vez, vem. Ó água viva, ó água pura, ó água pura, transformar meu coração. Mantenha o braço erguido. Batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, batiza-me, Senhor, no Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Braços erguidos, cantando e rezando. Vem, ó água viva,
viva, oh água pura, fecundar meu coração. Vem, oh água viva, oh água pura, transformar meu coração. Pai Jonas, eu lhe peço que o Senhor nos dê agora uma bênção, para que nós sejamos um povo que compreenda que todos os dias, todo dia, toda hora, todo momento é tempo para pedir o Espírito Santo, como que se para todos nós compreendamos de uma vez por todas que até o Espírito Santo que acabamos de pedir para esse momento não é para o momento seguinte. A gente pode até falar assim, que o Espírito Santo que a gente pede e recebe para o dia de hoje, Ele nos é para o dia de hoje. É como se, ousadamente eu digo, como se não servisse mais para o dia de amanhã. É por isso que nós precisamos ser um povo que todos os dias, aconteça o que acontecer, custe o que custar, é um povo que ergue o braço a cada